Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Atos 1:14. Atos 1:14. Palavra do nosso Deus nos diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Vamos falar juntos? Todos estes perseveravam unânimes em oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite que estamos aqui reunidos, ó Deus, neste culto de oração. Obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir para te adorar, buscar a tua face, buscar a tua santa direção. Que agora, ó Deus, a tua palavra venha nos edificar e venha nos conduzir ao teu propósito, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Essa noite, falando sobre oração e usando esse texto, eu quero falar que a oração é a chave dos grandes avivamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que Deus resolveu despertar o seu povo, havia homens e mulheres buscando a Deus em oração. Antes de acontecer a conversão de 3.000 almas, os discípulos estavam reunidos, e aqui diz que eles com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, estavam reunidos o quê? Em oração, buscando a face de Deus em oração. Todos os grandes avivamentos que aconteceram ao longo de toda a história da igreja não começaram em palcos, nem em programas de televisão, em estratégias humanas, nasceram em pessoas que estavam com seus joelhos dobrados em oração. Em reuniões simples, corações se quebrantaram diante de Deus e, buscando a Deus em oração, o Senhor soprou o sopro do avivamento e do despertamento. Amém, irmãos? O que Deus tem para fazer em nossas vidas, grandes coisas Ele vai fazer, porque nós estamos aqui com um único objetivo, de buscar a face do nosso Deus em oração. Amém? E logo essas cadeiras estarão cheias para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender nesta noite, então, a importância da oração para o avivamento da igreja. Primeiro princípio que eu quero deixar: a oração prepara o caminho do avivamento que Deus tem para soprar. Segundo a Crônica 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor nos chama a orar, amém, irmãos? O Senhor está nos chamando a orar, o Senhor está nos chamando ao arrependimento. O avivamento não começa no frenesi e no movimento, ele acontece na mudança dos corações, amém? Quando Deus muda os nossos corações. Neemias estava no seu trabalho, fazendo o seu trabalho normal, aí chega a notícia de Israel, ele começa a orar, ele jejua. Lá em Neemias capítulo 1 diz que ele vai orar, vai buscar a Deus, e Deus ouve a oração de Neemias, e Deus usa Neemias para restaurar a cidade inteira de Jerusalém, amém? Porque o coração de Neemias se converteu a Deus. Que Deus ache
os nossos corações hoje convertidos e rendidos a Ele nessa noite. Amém, irmãos? Jonathan Edwards, no século 17, ele colocava o povo para orar. E antes de acontecer o grande despertamento e avivamento dos Estados Unidos, começou a pequena reunião de oração de Jonathan Edwards. Quando Deus tem algo muito grande para fazer, Ele coloca o seu povo para orar. Amém? Por isso que nós estamos aqui nesta noite para orar. Se nós queremos ver famílias restauradas, jovens transformados, vidas convertidas, devemos começar pela oração. Toda colheita espiritual começa com sementes que foram plantadas e regadas nas lágrimas da oração. Queridos, vamos respirar a oração, amém? Vamos respirar, que o nosso respirar seja uma vida de oração. Segundo princípio, a oração nos reveste com o poder do alto. Lucas 24, 49, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos pelo poder. Os discípulos não saíram imediatamente para evangelizar, eles estavam aqui em oração. Atos 1, 14 foi o texto que nós lemos. Eles estavam unânimes, perseverando, unânimes em oração. Amém? Então, queridos irmãos, eles permaneceram em oração até que o Espírito Santo foi derramado. Antes de Atos 2, tem Atos 1. Antes das 3.000 almas se converterem, tem o povo, os pequenos, os discípulos, reunidos em oração. Evan Roberts passava horas em oração buscando o mover de Deus, até que Deus derramou o sopro do Espírito e veio um dos maiores avivamentos que iniciou na Irlanda do Norte. E esse avivamento foi um avivamento que durou por mais de 150 anos, com os jovens se dobrando diante do Senhor. A única oração que ele fez: Senhor, dobra o meu coração. Vamos falar juntos? Senhor, dobra o meu coração. Nós estamos muitas vezes preocupados com muitas atividades e programas da igreja, mas nós deveríamos estar mais preocupados em oração. Amém? A nossa maior preocupação deveria ser em orar. Orar é o lugar aonde o fraco é revestido de poder. Amém? Oração é o local aonde você, quando você está sem respostas, Deus vai te dar as respostas dele nas orações e nas súplicas. Amém? É quando eu e você nos dobramos diante de Deus que o Senhor traz as respostas aos nossos corações. Terceira lição: a oração transforma vidas e nações. 1 Timóteo 2, de 1 a 14. Abre a sua Bíblia lá em 1 de Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os textos. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Peço que façam súplicas, orações, intercessões, orem em favor de todas as pessoas. A oração tem alcance que nós não somos capazes de imaginar. A oração atravessa fronteiras do tempo e do espaço. A oração atinge corações, move pessoas que muitas vezes nós nem vemos, nem conhecemos. Quer ver um exemplo disso? Daniel estava orando
e ele orava no meio de uma cultura pagã, mas ele estava orando. Ele não deixou de orar, mas a sua oração trouxe impacto aos reis e aos impérios. Ele orou por 3 impérios, por 3 reis. E olha que coisa, ele abençoou essas vidas e transformou essas vidas e influenciou essas vidas. Quando o Senhor Jesus chegam os 3 reis magos da onde? Da Pérsia. Aonde era a Pérsia? Ciro, o rei da Pérsia. Aonde é a Pérsia hoje? Irã. Você sabe o que está acontecendo no Irã agora? As mesquitas estão fechando e as igrejas estão crescendo lá no Irã. Isso é fruto das orações, inclusive, de Daniel, que ultrapassou tempo, reis, impérios, décadas, centenas de anos até os nossos dias. Não existe uma oração sem resposta. Nós precisamos entender isso. John Wesley afirmava: Deus não faz nada que não seja a resposta a uma oração. A resposta a uma oração. O movimento metodista nasceu em reuniões de oração e impactou profundamente a Inglaterra. Estudiosos dizem que o avivamento que aconteceu na época de John Wesley evitou uma matança e uma chacina na Inglaterra, como aconteceu na França com a queda da Bastilha. E na Inglaterra, o que aconteceu? A Revolução Industrial. Talvez hoje você entrou aqui desanimado e preocupado e pensando assim: nada está mudando na minha vida, nada está acontecendo na minha história. Eu quero te dizer, você orando, Deus vai trazer respostas. Amém? Quantos creem? Então fala comigo, eu creio que Deus vai responder todas as minhas orações, todas as minhas súplicas. O cristão precisa entender que ele ora a um Deus que é fiel, amém? Então fala comigo, Deus é fiel. Você pode não ser fiel, mas Deus é fiel. E você precisa entender isso. A sua oração vai a lugares aonde cristãos ainda não chegaram. A missionária que pregou o evangelho para minha família, Anna Walleman, ela saiu dos Estados Unidos com os seus 18 para 19 anos para vir para o Brasil. Mas ela é fruto de uma oração, de um avivamento que aconteceu na sua igreja 2 gerações anteriores. E a oração daquela igreja foi: Senhor, que daqui saiam pessoas para impactar o mundo. E veio uma jovem franzina, sem recursos, nem conhecia o Brasil. Ficou 4 meses no navio, atravessou o Brasil em mulas, até chegar lá em Amambai, no interior do Mato Grosso. Lá ela pregou o evangelho. Meu pai se converteu, minha mãe se converteu. Hoje eu estou aqui, fruto de oração de homens e mulheres que oraram centenas de anos atrás. Amém? Não ignore o que nós estamos fazendo aqui. As nossas orações estão enchendo as taças do nosso Deus, e um dia Ele derramará essas nossas súplicas. Amém? Oxalá nós estejamos vivos para enxergar essas respostas que Deus trará a cada um de nós. Daniel não viu, mas ele orou, e o Senhor trouxe o avivamento. E lá no Irã hoje,
está acontecendo um grande avivamento nas igrejas lá no Irã. Que coisa tremenda, não é isso, irmãos? Olha que dimensão é isso. Por que a nossa fé é tão pequena? Por que o povo de Deus está tão fraco, está tão enfraquecido? Porque o povo não está priorizando a oração. Irmãos, eu e você temos a responsabilidade de trazer pessoas para a reunião de oração, amém? Nós temos que falar para as pessoas, venha para a reunião de oração, porque Deus está fazendo milagres aqui, amém? Amém, irmãos? Deus está fazendo milagres com as nossas orações. Outra coisa, nós precisamos orar, porque a oração mantém um fogo do avivamento aceso, amém? Romanos 12:12, perseverai na oração. Não é perseverai na adoração, é perseverai na oração. Muitos querem experimentar as maravilhas de Deus, mas poucos estão dispostos a perseverar na oração. Tem gente que começa entusiasmado orando, né? Vamos nos lembrar da nossa oração 8:30, né, irmãos? Alguns chegavam animados, já nos abandonaram. Deus tenha misericórdia de suas vidas. Elias orou no Monte Carmelo. O que aconteceu lá? O fogo não desceu? O fogo desceu ou não desceu? Desceu ou não desceu, igreja? Desceu. Mas antes do fogo, Elias orou. Orou, clamou, clamou, clamou. Depois daquele milagre, o que aconteceu com Elias? Elias ficou triste, foi para a caverna, ficou com medo. E lá, Elias orou. E lá, na caverna, Deus levantou Elias novamente. Dá um glória a Deus. Mesmo quando você estiver fraco, continue orando. Continue orando. Essa história é linda. Jeremiah Lampier começou uma pequena reunião de oração no centro de Nova York. No início, apareciam apenas 2 pessoas. Poucos meses depois, milhares de pessoas se reuniram diariamente para buscar a Deus. Sabe o que aconteceu? Isso se deu no século XVIII. Através dessa reunião de oração, se espalhou missionários por todo o mundo, através desse grupo de oração no centro de Nova York. Queridos, o segredo não é começar a orar, o segredo é continuar orando, amém? Coloca a mão no seu peito e diz isso para Deus. Fala assim, Senhor meu Deus, não me deixe parar de orar, nem um dia da minha vida. Nem um dia, irmãos, amém? Vamos orar todos os dias, amém? Quantos cumpriram 7 dias de oração? 7 dias de oração, vocês não oraram? Começamos quarta-feira passada, eu falei 15 minutos por dia. Orar todos os dias. Não orou? Oliver, Nilton, então levanta a mão. Amém. Orou, Gabi? 7 dias, 15 minutos. Amém? O negócio não é começar, é continuar, amém? Mais 7 dias agora. Mais 7 dias, amém? Mas não vamos falhar. Levanta a mão ao céu e fala assim, eu não vou falhar. Eu vou orar 7 dias pela minha igreja, pela minha família, pela minha vida, até o avivamento chegar. Amém? Então, nessa noite a gente viu 4 lições muito importantes sobre a oração. A primeira delas, a oração prepara o caminho do avivamento. Amém?
ela nos reveste do poder de Deus. Ela transforma vidas e nações e mantém o fogo espiritual aceso. Nosso maior exemplo de oração foi Cristo Jesus. Ele orou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Ele orou para escolher os seus discípulos. Ele orou antes de ir para a cruz. Se o Filho de Deus considerou a oração indispensável, o que eu e você precisamos fazer? O que eu e você precisamos fazer? Orar. Nossa geração não precisa de mais conhecimento. Nossa geração precisa de mais oração. Amém? Amém, irmãos? Nós não precisamos de igrejas cheias. Nós precisamos de corações cheios de Deus. Amém? A única coisa que você pode fazer para encher o seu coração de Deus e do Espírito Santo é orar, irmão. Você tem que orar. Nós não precisamos de grandes estratégias. Nós não precisamos de atrações dentro da igreja. Nós precisamos de joelhos dobrados em nossos quartos, orando a Deus e nos humilhando debaixo da onipotente mão de Deus. A igreja, às vezes, tem muitos organizadores. A igreja, às vezes, tem muitos palpiteiros. Mas sabe o que eu tenho sentido falta na igreja? Intercessores. Vocês sabem que Charles Spurgeon não subia para pregar enquanto não tivesse 100 pessoas orando. Ele só subia para pregar quando tivesse 100 pessoas em oração, de joelhos em oração. Que Deus levante em nossa igreja homens e mulheres, jovens e crianças, que perseverem na oração. Que nossas casas se tornem casas de oração. Que cada membro seja de fato um discípulo intercessor a Deus. Que possamos dizer, como os discípulos disseram a Jesus: Pai, ensina-nos a orar. Vamos orar? Ensina-nos a orar, Senhor Jesus. Ensina-nos a perseverar em oração, ó Pai. Ó Deus querido, faz cair essa nossa procrastinação, essa nossa falta de disciplina em oração. Dobra as nossas vidas, ó Pai, verdadeiramente diante do Senhor. Aviva os nossos corações. Levanta nesta igreja verdadeiros intercessores, Senhor. Nos faz, ó Pai, a cada dia, homens e mulheres de oração. Que a comunidade Batista do Bueno seja conhecida como a igreja de homens e mulheres que oram ao Senhor. Nesta noite, Pai querido, eu quero orar pela vida do irmão Luciano, ó Pai. Visita ele nesta hora ali naquela UTI, Senhor. Repreende toda essa enfermidade em nome de Cristo Jesus, Pai. Esteja com a vida da irmã Tatiana, da Sofia, do Heitor. Guarda, ó Deus, a vida do irmão Luciano. Pai, que o seu rim possa voltar a funcionar. Vem debelar, ó Deus, toda essa infecção nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Põe a tua mão de cura e restauração sobre a vida do teu servo, Pai. Repreende toda esta enfermidade, Senhor. Eu peço no precioso nome de Cristo Jesus.
Pai, eu oro também nesta hora, ó Deus, pelos pedidos que estão aqui, ó Deus, na nossa caixinha de oração. O Senhor conhece, ó Deus, cada necessidade que o teu povo está apresentando diante do teu altar, Senhor. E nós rogamos nesta noite, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha trazer a resposta, que o Senhor venha agir com o teu poder sobre cada pedido do teu povo, Senhor. Pai, que, ó Deus, o Senhor esteja a soprar o sopro do avivamento em nossos corações, Pai. Que nós tenhamos o desejo de te buscar em primeiro lugar, de te buscar em espírito e em verdade, de realmente, ó Deus, nos humilharmos debaixo da tua onipotente mão e buscar, ó Deus, a tua direção para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a tua igreja. Vem derramar, ó Deus, todo o teu amor, vem derramar toda a tua graça, vem derramar a tua paz em nossas vidas. Assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.